tarde da noite, Yan Yisou foi vista olhando para o telefone enquanto estava deitada na cama. Parecia-lhe que as pessoas nessas plataformas viviam dentro de um mundo separado cheio de felicidade, inúmeros seguidores, conversas intermináveis, fofocas e todo tipo de momentos deslumbrantes. Alguns espectadores admiravam a vida diária brilhante, enquanto outros eram consumidos pela inveja sobre o riso e a atenção inundando suas telas. Quanto a ela, ela se sentia patética em um sentido muito mais básico, achando que não estava nem com ciúmes de sua popularidade ou beleza, mas do simples fato de que eles pudessem participar de tais coisas. Eles Até o terceiro ano, ela tinha se misturado facilmente e até se destacava de algumas maneiras. Ele tinha dito que ela era bonita, inteligente e tinha uma boa personalidade. Essas memórias pareciam irreais agora, como se pertencessem a outra pessoa inteiramente. Um dia, alguém derramou suco sobre suas roupas durante o almoço e lhe disse para comer sozinha a partir de então. Quando ela tentou agarrar-se à canção de seu amigo que ela conhecia e perguntar por que ele de repente começou a ignorá-la, ele a tinha chamado de terrível. Sem ser dada uma razão ou oportunidade de se defender, ela foi abandonada não uma, mas 2 vezes. A partir de então, sua situação piorou naturalmente. Ela se perguntou se tinha se tornado uma pessoa invisível ou alguém entorpecido até a solidão. Então, de repente, Yan Yezhou perdeu-se nesses pensamentos. Ela entrou em contato com um estudante alto. As pessoas muitas vezes afirmam que havia razões por trás do bullying. Quando ela caiu ao chão e olhou para cima, ela notou o menino olhando para ela com pena, como se em silêncio dizendo quão infeliz era. O menino estendeu a mão para ajudá-la, mas enquanto Yan Yezhou desejava que alguém finalmente explicasse o que ela havia feito de errado, ela escolheu se levantar sozinha. O menino permaneceu. Seu rosto ficou vermelho de calor quando ela rapidamente arrebatou o objeto de sua mão e murmurou. Ela planejava jogá-lo fora naquele mesmo dia. Sua voz traiu suas emoções enquanto ela rachou ligeiramente. Um silêncio embaraçoso estabeleceu-se entre eles, ficando mais pesado a cada segundo. Enquanto fugia, perguntava-se por que, por mais que pensasse nisso, não conseguisse entender o que tinha feito de errado. Mais tarde, sentada sozinha no canto da biblioteca, ela repetiu a cena em sua mente. Ela estava preocupada que ele acreditasse que ela ainda tinha sentimentos por ele, o que se sentia insuportavelmente humilhante. Foi durante esse tempo que ela conheceu Song Shinu. Naquela época, enquanto estudava sozinha na biblioteca, Song Shinu se aproximou dela. Ele se apresentou como um estudante de transferência que tinha acabado de ingressar na 3ª classe e mencionou suas médias notas. Durante o verão de seu primeiro ano no ensino médio, um garoto curto e sombrio com o cabelo cortado tornou-se a única pessoa que falava com ela regularmente. Seu sorriso era suave, mesmo que não tivesse habilidades acadêmicas. De vez em quando, ele lhe dava pequenos presentes, o que lhe aquecia o coração. Tudo havia mudado durante o inverno duro de seu 2º ano. Sem oferecer uma explicação, ele tinha cortado-a tão casualmente como Eles perguntaram em voz alta se ela era a melhor estudante da escola. Foi a primeira vez que a viram de perto, e disseram que finalmente entenderam por que os rumores existiam. Um perguntou. Eles disseram que ela era inteligente e veio de uma família rica, e rumores diziam que ela não tratava os outros como humanos se eles estavam abaixo de seu. Enquanto Yan Yisou refletia sobre como ela tinha passado o dia inteiro sem dizer uma palavra, quase como se fosse invisível, ela percebeu que tinha desenvolvido um certo hábito. Além de dormir, ela passou tempo imaginando coisas. Quando ela ativou o que chamou de seu modo de ilusão, sua imaginação não conhecia limites. Embora reconhecesse quão patético era, nada mais ajudou a passar o tempo melhor quando ela estava sozinha. No interior de suas fantasias, ela imaginava-se segurando um microfone e gritando corajosamente na frente dos outros, fazendo coisas que nunca conseguia fazer na realidade. Em uma dessas fantasias,
Ela agarrou Song Shinu pelo pescoço e exigiu uma explicação. Em sua mente, ela o acusou de ser aquele que começou a evitá-la como uma criança que tinha crescido mais alta e mais popular. Song Shinu respondeu que deve haver uma razão pela qual ela era odiada. Às vezes, fantasias inúteis interrompiam seus pensamentos, e ela admitiu quão frustrante tudo isso se sentia. Ela queria tanto saber o motivo que desejava tanto poder ler o pensamento dele, mas então imaginou ouvir todos os tipos de pensamentos cruéis e percebeu que não seria capaz de suportá-los. Ela reconheceu sua fraqueza mental e decidiu que seria mais fácil se os pensamentos aparecessem brevemente e simplesmente. Naquele momento, algo inimaginável aconteceu. O sistema apareceu repentinamente diante de seus olhos, felicitando-a. A boca dela se abriu enquanto ela questionou o que estava acontecendo. O sistema explicou que entre inúmeros desejos feitos inconscientemente, Song Shinu entrou na biblioteca e mencionou que não tinha percebido que ela estava lá. O sistema acrescentou uma explicação, afirmando que a partir desse momento, sempre que ela fizesse contato visual com alguém, seus pensamentos sobre o outro seriam trocados na forma de hashtags. Song Shinu chamou-a, tentando dizer algo que ele claramente lutou para expressar. Quando seus olhos se encontraram, o sistema declarou o contato visual bem-sucedido e confirmou a troca de hashtags. Uma hashtag apareceu em sua visão, anexada a Shinu. Ela rotulou como seu primeiro amor que se transformou em Li. Yan Yizu morava nos arredores de uma tranquila cidade costeira, longe do bairro principal. Quando ela voltou naquele dia, o cheiro familiar de sal e comida recebeu mesmo antes de entrar. Anunciou sua chegada à sua família e casualmente perguntou se havia algo para fazer. Ayu e Gil jogaram os braços em torno de sua cintura, agarrando-se firmemente como se ela pudesse desaparecer novamente. Gil reclamou em uma voz pequena, afligida, lembrando-lhe que ela havia prometido pegar conchas de mar com ele e Ayu. Yan Yizu pediu desculpas suavemente, sua voz cheia de culpa. Seus pais, embora muitas vezes amargos um com o outro, ainda conseguiram coexistir sob o mesmo telhado. Seu Ela percebeu que todos estavam louvando-a, apreciando-a e preocupando-se com ela de suas próprias maneiras. Seu irmão mais velho percebeu imediatamente e perguntou por que ela estava chorando. Ele chamou sua mãe, informando-a que Yan Yizu estava chorando. Seu filho mais velho lembrou-lhe que ela não deveria estragar o Yan Yizu chamando-a assim, mas sua mãe argumentou que era bom dar-lhe um pouco. Eu a chamei assim. Entretanto, os gêmeos continuaram agarrando-se a ela, tentando seu melhor para animá-la. Impressionada, naquela noite, ela estava acordada, ainda incapaz de aceitar a realidade do que tinha acontecido. Enquanto ela olhava para a escuridão, surgiu outra pergunta. O que ela tinha dito antes de sair da biblioteca? O choque tinha apagado os detalhes. Ela se lembrou de estar sentada em sua secretária quando esses estranhos poderes tinham acordado. Canções que ela sabia que estavam de pé em frente dela, tentando dizer algo. Enquanto ele lutava para encontrar suas palavras, ela tinha sido distraída pela hashtag flutuante, tentando desesperadamente entender o desejo de 10.000 quadrilhões e a repentina troca de pensamento. Ela lembrava-se vagamente de ele perguntando o que estava errado com sua expressão. Ela lembrava-se de pedir desculpas abruptamente e correr embora, alegando que a dor de estômago. E ela precisava sair. Ela tinha empurrado por ele com muita força e fugiu sem olhar para trás. Ela pensou em como o Homem-Aranha ganhou as suas habilidades de uma mordida aleatória de aranha. E talvez isso tivesse sido aceitável. Ela agarrou fortemente Yvonne em seu sono. Sua mente reproduzindo o hashtag trocado quando ela tinha feito contato visual com uma canção que ela conhecia. O primeiro amor era ali. O significado dela se recusou a estabelecer claramente em sua mente. No dia seguinte, chegou mais rápido do que o esperado. E naquela manhã, ela notou uma canção que conhecia de pé na frente da sala de aula, segurando uma caneta e um pedaço de papelão. Enquanto observava, as palavras do lixo, que era o seu primeiro amor, ecoavam em seus pensamentos. Quando se desculparam, seu olhar mudou e ela encontrou uma canção que conhecia de pé perto. Os olhos se encontraram. Imediatamente, a sensação familiar retornou e a hashtag apareceu mais uma vez.
O primeiro amor foi Lee. A repetição deixou-a ainda mais confusa. Ela tentou se estabilizar, invocando sua coragem. Ela pensou em como a canção que ela sabia tinha ignorado por tanto tempo, tratando-a como se ela não existisse. Ela questionou se ele realmente pensava nela como lixo. Antes que ela pudesse processar mais, uma garota chamou uma canção que ela conhecia, perguntando se ele estava pronto para fazer o anúncio e sugerindo que o fizessem junto. Ela reconheceu o quão rapidamente os humanos se adaptam a situações absurdas. Embora o desejo tivesse sido feito impulsivamente, ela já estava começando a aceitá-lo. Ela ficou surpresa por si mesma, sabendo que não podia contar a ninguém sobre este desenvolvimento insano. Seus pais pensariam que ela estava brincando. A única pessoa a quem ela podia confiar era uma canção que ela conhecia. Seu olhar seguiu uma canção que ela conhecia quando ele saiu da sala. Ela pensou amargamente sobre como ele não deveria enganar as pessoas assim e como sua imagem atual se sentia como uma piada completa. Ele atuou como um estudante popular agora, mas no ensino médio ele tinha passado seus dias escondido na biblioteca com ela, assistindo filmes em vez de estudar. Ela lembrou-se de como ele costumava tremer por uma semana inteira apenas para se preparar para uma apresentação de 1 minuto, praticando sem fim com ela ao seu lado. E acreditava que ela poderia resolver tudo se apenas pudesse falar com ele. O tempo parecia desmoronar-se debaixo de seus pés. Mais tarde, à noite, a raiva borbulhou dentro dela, e ela amaldiçoou uma canção que ela conhecia sob sua respiração, chamando de um bastardo sem coração e acusando de não saber nada sobre lealdade. Ela questionou a audácia de a rótula como lixo. Ela gritou abertamente, declarando seu ódio pela canção que conhecia e amaldiçoando seu nome. De repente, uma voz falou por trás dela, observando que o orador estava pensando a mesma coisa e elogiando sua explosão como impressionante. O estranho comentou casualmente que ela estava olhando em volta, mas não o tinha visto antes, imaginando se ele se tinha misturado com as sombras porque ele estava vestido inteiramente de preto. O estranho sugeriu que se tornassem amigos, acrescentando que ele também desprezava a canção que ela conhecia. Por cima dela, a sua visão dela pareceu tão clara. O primeiro amor do maldito bastardo. Confusa, ela exigiu saber quem ele era. Com um sorriso, ele respondeu que era o seu futuro namorado. Chocada pela declaração absurda, ela perguntou sobre o que ele estava falando. Ele rapidamente esclareceu que ele estava brincando e riu, deixando-a parada ali, chocada e incerta sobre o tipo de problema que ela tinha acabado de entrar. Ian e Cell encontrou-se perguntando que tipo de piada o estranho achava que ele estava fazendo. A confusão persistiu no rosto dela enquanto ela o interrogou, começando a perguntar por que ele diria algo assim. Antes de terminar, a estranha calmamente respondeu perguntando se seus pais lhe tinham contado sobre ele. Ele mencionou que todos iriam jantar juntos naquela noite com sua família. A palavra jantar a assustou, e sua expressão mudou imediatamente. Enquanto ela processou suas palavras, uma memória lentamente surgiu. Ela lembrou-se de seus pais mencionando algo anteriormente sobre novos vizinhos que se mudaram para a porta vizinha. Eles tinham dito que seu filho tinha a mesma idade que ela e lhe pediram que cuidasse bem dele. Os detalhes haviam escapado completamente de sua mente até agora. O estranho sorriu e acrescentou que o adulto especificamente queria que ela participasse do jantar também. Ian e Cell finalmente reuniu tudo e assentiu, dizendo que se lembrava agora. Ela agradeceu ao estranho por lembrá-la, sentindo-se ligeiramente envergonhada por seu esquecimento. Depois de uma breve pausa, um estranho perguntou casualmente se ela realmente odiava músicas que ela conhecia tanto quanto parecia. Quando ele disse isso, ele fez contato visual direto com ela. Imediatamente, ele reagiu como se tivesse confirmado algo, afirmando com certeza que ela realmente o odiava. A súbita confiança em seu tom fez seu coração saltar. Ela lembrou-se de cabelos prateados flutuarem ligeiramente, uma voz estranha e baixa que ela nunca tinha ouvido antes, e o estranho hashtag Baxial tinha sido anexado a ela enquanto falava sobre uma música que ela conhecia. Song sabia que tinha descartado sua inveja, dizendo que não havia nada de especial nisso, já que eles lutaram constantemente, e que se sentia mais como uma maldição do que uma benção. O comentário a chocou e ela reagiu com incredulidade. Ela entendeu que Baek Seol era a mesma pessoa sobre a qual Song sabia que a tinha avisado. Como em sinal,
um estranho se apresentou corretamente, dizendo que seu nome era Baek Seol, e acrescentando que foi bom finalmente conhecê-lo. Mais tarde, quando chegaram à mesa de jantar, a mãe de Baek Seol já estava sentada com um bebê em seus braços, ao lado dos pais do Yan Izu. Baek Seol respondeu suavemente, dizendo que eles simplesmente partilham os mesmos interesses. Yan Izu sentiu seu rosto aquecer, sabendo que ela não tinha maneira de argumentar contra isso. A mãe de Baek Seol sorriu calorosamente e comentou que ela deve ser a Yan Izu, mencionando que tinha ouvido muito sobre ela. Yan Izu observou-a cuidadosamente, percebendo que ela deve ser a mãe de Baek Seol. Ela achou que ela era incrivelmente bonita, e a irmãzinha de Baek Seol parecia quase uma boneca. A criança mais nova era incrivelmente pequena também. No entanto, as memórias do incidente anterior a deixaram desconfortável. Ela não conseguiu recusar sem parecer rude, ela concordou. Enquanto eles comiam gelado junto, ela amaldiçoou interiormente, imaginando como a situação tinha tomado um rumo tão estranho. Ela notou Baek Seol observando-a de perto e se sentiu inquieta. Antes que ela pudesse dizer nada, ele comentou casualmente que ele já sabia por que ela se repreendia internamente novamente, se sentindo completamente exposta. Baek Seol então mencionou que ela deve ter ouvido falar dele de Song Shin-woo. Ele acrescentou que ela provavelmente o reconheceu por causa de seus olhos afiados e implicou que ele a reconheceu também. Yan Izu congela seus pensamentos em espiral. A situação inteira de repente sentiu-se assustadora, e ela questionou se ela poderia estar em perigo. Baek Seol rompeu a tensão revelando que ele iria transferir para sua escola no dia seguinte. Ele acrescentou que ela deveria cuidar bem dele, mencionando que ele tinha ouvido que eles iriam estar na mesma classe, classe 5. Ele também confirmou que Song Shin-woo estava na classe 6. Ele começou a perguntar sobre seu relacionamento com Song Shin-woo, mas parou quando percebeu como ela tinha se tornado pálida. Ele perguntou gentilmente por que ela parecia tão assustada. Seus pensamentos imediatamente voltaram para o aviso de Song Shin-woo, chamando Baek Seol de um psicopata completo e insistindo que ela deveria fugir dele. Baek Seol de repente ajoelhou-se. Ao mesmo tempo, ela sentiu a confusão de Baek Seol enquanto ele se perguntava que tipo de coisas terríveis Song Shin-woo poderia ter dito sobre ele para fazê-la tão assustada. Ao fazer contato visual novamente, Baek Seol explicou que ele não tinha a intenção de assustá-la, e brincou que talvez ele deveria ter avisado algo mais bonito. Observando seus pensamentos, ela lentamente percebeu que ele não parecia perigoso. Apesar de sua aparência pã, ele parecia genuinamente desculpado por tê-la incomodado. Até então, ela sempre estava aterrorizada de falar com as pessoas, constantemente preocupada com o que elas estavam pensando ou se ela tinha dito algo errado. Esse medo muitas vezes a tinha deixado em silêncio. Agora, ver diretamente os pensamentos dos outros lhe trouxe uma sensação inesperada de alívio. Ela começou a rir. Baek Seol olhou para ela em choque e perguntou por que ela estava rindo de repente. Ela continuou a rir incontrolavelmente, surpreendendo até a si mesma. Baek Seol parecia ainda mais confuso, perguntando o que estava acontecendo. Apesar disso, ele logo começou a rir também. Por um momento, os dois simplesmente riram juntos sem razão. Um silêncio embaraçoso seguiu. Ao romper abruptamente, ela perguntou o que ele achava de Song Shin-woo. Baek Seol observou que ela parecia muito mais relaxada agora, admitindo que seu medo anterior o tinha assustado também. Baek Seol sentou-se ao lado dela e mencionou que tinha notado anteriormente quão intensamente ela odiava Song Shin-woo. A frase odiava com paixão se destacou claramente. Surpresa, ela questionou o que ele queria dizer. Com um tom malicioso, Baek Seol propôs que ela namorasse com ele por um mês. Ele sugeriu que juntos eles poderiam retaliar e dar um golpe emocional a Song Shin-woo. Depois de ouvir a proposta súbita e escandalosa de Baek Seol, Yeon Il-soo respondeu tão calmamente e sabiamente quanto pôde antes de se afastar. Ele começou a implorar dramaticamente, implorando-a para sair com ela por apenas um mês. Ele insistiu que seria apenas fingir e tentou o melhor para convencê-la. Ele afirmou que era bonita, prometeu tratá-la bem, e jurou que não faria nada estranho na escola. Ele enfatizou repetidamente que na frente de Song Shin-woo, eles só se prenderiam de mão, nada mais. Ele enfatizou que seria mesmo isso. Ouvindo vaguear com tanta confiança fez Jeon Il-soo de repente gritar como uma criança irritada, o que surpreendeu até a si mesma. Ela percebeu que Baek Seol e Song Shin-woo eram amigos de infância que se desprezavam durante todo o ensino médio. Baek Seol queria que ela fingisse namorar com ele apenas para provocar Song Shin-woo e se vingar. No entanto, Yeon Il-soo rapidamente entendeu algo que Baek Seol claramente não fez. Song Shin-woo já a desprezava.
Ela declarou calmamente. Ele murmurou para si mesmo que não havia como Song Shin-woo não gosta mais dela, convencido de que o psicopata teria se apegado a ela se tivesse sentimento. De repente, Baek Seol chamou-a de trás e questionou sua lógica. Song Shin-woo tanto se Song Shin-woo não gostava mais dela. Ele especulou se Song Shin-woo tinha se agarrado a ela demais e irritou-a, e Yeon Yi-soo parou, completamente confuso por suas palavras. Ela se perguntou quando Song Shin-woo já se agarrou a ela. Ela respondeu firmemente que não era assim em tudo. Ao ver a hashtag diretamente em vez de adivinhar, tudo se sentia ainda mais absurdo. Enquanto ela estava lá fumando, Baek Seol de repente pôs-se na bochecha. Enquanto Baek Seol pôs-se na bochecha, claramente perplexa sobre por que ela odiava Song Shin-woo tão intensamente, Yeon Yi-soo percebeu que não podia dizer a verdadeira razão em voz alta. Quando Baek Seol perguntou o que a estranha hashtag significava, ela gritou que o que a irritava era Seu súbito grito fez que Baek Seol explodiu de emoção. Ele começou a dançar ao seu redor, claramente entusiasmado com a honestidade dela. Assim, sem qualquer acordo formal, o chamado Let's Piece of Song Shin-woo Club foi formado de forma não oficial. Depois de anos de comer sozinha sem se preocupar com o seu ambiente, a Yeon Yi-soo se tornou um mestre de jantar solitário. Ela logo percebeu que essa nova situação era pura tortura para alguém como ela. Baek Seol caminhou com ela para a escola, ficando ao seu lado durante todo o passeio escolar. Onde quer que eles fossem, sussurros os seguiram. Os alunos fofocaram sem fim sobre o novo estudante de transferência, Baek Seol, e questionaram por que ele estava com Yeon Yi-soo. Alguns alegaram que Baek Seol era um influenciador com milhões de seguidores em Instagram. Baek Seol se inclinou e sussurrou orgulhosamente que ele era realmente uma modelo e perguntou se isso era legal. Yeon Yi-seol respondeu honestamente que era incrível. Enquanto isso, o fofoca só cresceu mais alto. As pessoas se perguntaram quem ela era e por que alguém como Baek Seol ficaria com ela. Ela sentiu-se tentada a caminhar com os olhos fechados, aterrorizada de ver acidentalmente os hashtags de todo. De repente, Baek Seol chamou seu nome. Ela respondeu suavemente e um silêncio embaraçoso estabeleceu-se entre eles. Depois de um momento, ela olhou para ele e lembrou-lhe que eles concordaram em não fingir nada, questionando se isso ainda era o caso. Baek Seol casualmente respondeu que eles nem estavam segurando as mãos. Ele agarrou Baek Seol pelo pescoço e o arrastou. Baek Seol seguiu calmamente, alegando que ele estava apenas verificando alguns fatos e que não era nada sério. Yeon Yi-seol ficou ali confuso, inseguro do que estava acontecendo. Ao seu redor, os alunos sussurraram entusiasmados, dizendo que o novo estudante de transferência conhecia Seo Shin-woo, o presidente do conselho de estudantes. Quando Song Shin-woo e Yeon Yi-seol fizeram um breve contato visual, ela viu sua hashtag claramente. Baek Seol respondeu calmamente, cumprimentando e comentando que era bom ver que ele estava indo bem. Song Shin-woo continuou. Ele acusou Song Shin-woo de pensar que Baek Seol tinha se mudado por causa dele e esclareceu que ele tinha se mudado porque seu irmão mais novo queria. Ele acrescentou que ele odiava ficar preso em um lixo como Seo Shin-woo respondeu que ele sabia que já e criticou Baek Seol por arrastar Yeon Yi-seol em suas brincadeiras infantis. Baek Seol sorriu e questionou se Song Shin-woo era. Ele sugeriu que Song Shin-woo se comportasse melhor e perguntasse o que ele tinha feito para ganhar tanto ódio. Baek Seol acrescentou que, uma vez que ele já estava lá, ele achava que poderia ajudar sua vida amorosa, mas não havia nada para corrigir. Ele afirmou com confiança que Yeon Yi-seol odiava completamente Song Shin-woo. Baek Seol tocou-o com zombaria e perguntou se ele estava chorando, alegando que isso também machucou o coração de seu irmão. Ele até tirou uma foto de Song Shin-woo, brincando com ele para continuar chorando. Enraivecido, Song Shin-woo atacou Baek Seol. De volta à sala de aula, Yeon Yi-seol percebeu que o primeiro período já havia terminado, mas Baek Seol ainda não tinha voltado. Ao ler seu livro, ela lembrou-se do hashtag de Song Shin-woo. Ela pensou amargamente que o lixo tinha desaparecido. Ela adivinhou que ele não podia suportar vê-la e Baek Seol junto. Com sua nova habilidade de hashtag, ela já se sentia um pouco mais confiante. O dia anterior tinha sido mais tranquilizador do que esperava. Falar se sentia mais fácil do que antes. Ela costumava congelar sempre que tentava falar, mas agora, com esse estranho poder, a longa vida escolar à frente se sentia gerenciada. Em seguida, Baek Seol tropeçou, completamente ferido. Ela imediatamente perguntou o que tinha acontecido com seu rosto.
Baek Seol respondeu alegremente que ele tinha dito algo útil para realmente irritar Song Shin-woo e brincou que eles deveriam apenas matá-lo. O seu hashtag mudou para futuros assassinos. Yeon Seol percebeu que ainda era apenas uma conversa rude e se sentiu confuso. Matar alguém era muito extremo. Baek Seol continuou brincando, sugerindo que eles poderiam afogar Song Shin-woo, uma vez que o mar estava perto, o que seria perfeito. Yeon Seol respondeu firmemente que não queria matar ninguém. Baek Seol então propôs enterrá-lo na colina atrás da escola e casualmente acrescentou que ele já tinha tentado uma vez e não o tinha matado. Ela ficou horrorizada ao saber que ele realmente tinha tentado algo assim. Naquele momento, Yeon Seol começou a duvidar se ela realmente poderia lidar com tudo isso tão facilmente. Em primeiro lugar, a Yeon Seol se lembrou mais uma vez de como tinha obtido esse poder absurdo, quase assustador. A Yeon Seol imediatamente percebeu quanta atenção eles estavam atraindo e sentiu-se desconfortável sob o seu nome. Ela sugeriu que eles se mudassem para um lugar mais privado para conversar e mencionou que ela iria obter bandagens para seus ferimentos. Baek Seol seguiu-a de bom grado e explicou em sua maneira exagerada habitual que ela tinha feito um ótimo trabalho juntando-se com ele. Ele amaldiçoou Song Shin-woo abertamente, chamando-o de um bárbaro completo. Shin-woo educadamente antes de Song Shin-woo de repente lançou o primeiro soco. Ele reclamou dramaticamente sobre o quão terrível ele era em lutar e alegou que foi por isso que ele próprio acabou sendo tão gravemente ferido. Quando ela abriu a porta e pediu bandagens, ela ficou congelada. Song Shin-woo já estava lá, costurando cuidadosamente seus próprios contusões. Seu rosto estava coberto de marcas, parecendo muito pior do que ela esperava. Com hesitação, ela mencionou que o professor não parecia estar por perto e acrescentou que ela precisava de bandagens inconscientemente e percebeu que Baek Seol tinha mentido. Song Shin-woo olhou para cima e perguntou por que ela precisava de bandagens, questionando se ela tinha ficado ferida. Ela respondeu rapidamente que eram para Baek Seol. Ela repetiu seu nome claramente. Song Shin-woo perguntou novamente, como se confirmando se a bandagem era realmente para ele e ela respondeu sim. Dentro de sua cabeça, ela se repreendeu duramente. Ela se perguntou por que tinha dito isso tão honestamente, com um rosto tão reto. Shin-woo chamou seu nome. Quando Song Shin-woo olhou para ela com uma expressão aborrecida e vazia, algo agitado dolorosamente em seu peito, ela reconheceu esse rosto. A expressão no rosto dele agora era exatamente a mesma que era naquela época. Ela mesma nunca tinha sido alguém que chorava facilmente. No entanto, sempre que Song Shin-woo chorava por suas próprias razões, seus olhos sempre ficaram quentes também. Sem pensar, ela se estendeu e colocou um dedo na testa de Song Shin-woo. A ação o chocou, e a irritação imediatamente. Yeon Seol ficou Ela se perguntou por que ele notaria algo assim. Desde que ganhou essa habilidade, sua visão melhorou, e ela simplesmente parou de usá-lo. Naquele momento, ela notou o hashtag flutuando sobre Song Shin-woo. Ele dizia, primeiro amor. Ela estava confusa. Onde tinham ido todas as outras etiquetas? Quando ele acrescentou que não poderia ser por causa de costas ver tudo, seus olhos se encheram de lágrimas sem aviso. Ela olhou diretamente nos olhos de Song Shin-woo. Ela gritou que não sabia. Pegou uma venda e a pressionou grosseiramente na bochecha de Song Shin-woo, percebendo que ela estava simplesmente farta de usar óculos. Quando ela fugiu, ela amaldiçoou Song Shin-woo em sua mente, acusando de ser egoísta por mudar entre chamar seu primeiro amor e lixo. Ela pensou amargamente que ele deveria apenas escolher um. Ela questionou o que ele estava realmente pensando.
Ela odiava a facilidade com que Song Shin-woo ainda afetava suas emoções, e a realização a enfureceu profundamente. Ela acabou tirando sua frustração para trás enquanto envolvia as vendas. Ele se queixou levemente, dizendo que ela poderia ser mais gentil porque dói. Ele disse que ela parecia perfeitamente bem quando a viu pela primeira vez e se perguntou por que ela estava se comportando tão incomodamente agora. Ele avisou-a que se ela continuasse a guardar tudo, ela acabaria por ficar doente. Ele sugeriu que ela deixasse sair, até gritasse se quisesse. Ele perguntou se Song Shin-woo a tinha incomodado novamente. Ela começou a chorar incontrolavelmente e reclamou de Song Shin-woo, admitindo que não o entendia. Ela questionou por que ele se recusava a dizer nada e o acusou de ser egoísta. Ela se queixou de como ele a chamava lixo, depois primeiro amor, e depois mudar novamente. Ele até amaldiçoou Song Shin-woo juntamente com ela. Lá atrás, todos mencionaram que uma vez ouviu alguém dizer que dizer a outra pessoa que precisava de consertar as coisas também era uma forma de afeto. Ela não queria chorar como uma criança indefesa, mas com apenas esse pequeno momento de preocupação, toda a dor que tinha engarrafado por anos explodiu como uma barragem quebrada. Baek-seol tranquilo a confortou, dizendo que ela parecia realmente odiar Song Shin-woo. Quando ela olhou para os olhos de Baek-seol novamente, ela notou os hashtags suaves, quase bonitos flutuando lá. Baek-seol então revelou que, além de namorar, havia outra maneira de incomodar completamente Song Shin-woo. Curiosa e exausta, ela perguntou o que era. Ele sugeriu que, uma vez que ela e Song Shin-woo haviam tido um bom relacionamento, ela pudesse fingir voltar a se aproximar dele. Ele sugeriu que, uma vez que ela e Song Shin-woo haviam tido um bom relacionamento, ela pudesse fingir voltar a se aproximar dele. Ele alegou que isso deixaria Song Shin-woo confuso, frustrado e miserável. Com confiança, todo mundo declarou que tinha preparado este plano cuidadosamente e perguntou se não era uma ideia brilhante. Yang Yizu se sentiu convencido de que todo mundo nem sabia que Song Shin-woo a odiava, então ele provavelmente não tinha ideia de como tudo se tornou distorcido. Enquanto estava lá, ela brevemente se perguntou por que todo mundo podia repetir quase exatamente o mesmo comportamento que Song Shin-woo lhe mostrou uma vez. Isso fez-a questionar se as mentes dessas duas amigas de infância estavam de alguma forma sincronizadas de forma perturbadora. Yang Yizu imediatamente recuou, seus pensamentos crescendo ainda mais emaranhados enquanto Yang Yizu lutou internamente. De volta todos veem que ela tinha agido primeiro, tocando e depois se comportando como uma vítima depois. Enquanto isso, Yang Yizu permaneceu em profundidade no pensamento, lembrando-se de como ela havia ganho aleatoriamente seu estranho poder de hashtag sem qualquer aviso ou preparação. Esses pensamentos continuaram a espiral, enquanto ela tentou entender como tudo ao seu redor continuava a tornar-se tão absurdo. De repente, Yang Yizu começou a andar novamente, se afastando de trás ver tudo, enquanto ele era arrastado e questionou por quê. Quando eles chegaram à sala de aula, uma grande agitação os recebeu. Uma grande multidão de estudantes se reuniu na frente da porta, e Yang Yizu se perguntou o que poderia estar acontecendo. Para sua surpresa, Song Shin-woo ficou lá, e quase todas as meninas pareciam focar em ele. A professora imediatamente pensou em Song Shin-woo e de volta todos juntos e se perguntou o que poderia ter acontecido entre eles. Ela questionou se os dois haviam entrado em uma briga. Yang Yizu sentiu-se surpreso, mais convencido de que suas mentes poderiam realmente ser sincronizadas de alguma maneira estranha. Song Shin-woo então explicou o motivo de sua visita. Ele revelou que a parede do festival esportivo tinha sido liberada e instruiu o presidente da classe a completar a lista de entrada e submetê-la dentro de uma semana. A primeira classe praticava com a segunda, a terceira com a quarta e a quinta com a sexta. Yang Yizu e Baek-seol pertenciam à quinta classe, enquanto Song Shin-woo estava na sexta classe. A sala de aula rapidamente se encheu de sussurros e fofoca. Depois de terminar seu anúncio, Song Shin-woo declarou que não tinha mais nada a acrescentar e então chamou Yang Yizu pelo nome, perguntando se ela poderia acompanhá-lo por um momento, uma vez que ele tinha um favor para pedir sobre o festival esportivo. A professora então instruiu Yang Yizu a ir com Song Shin-woo enquanto o resto da turma retomava a lição e abria os livros.
O que aconteceu no outro dia? Song Shinu fez de tudo para ficar longe dela. Agora, sem aviso prévio, ele estava pedindo um favor. Ela lembrou-se de como ela tinha estado chorando por causa dele não muito tempo atrás, e agora ela teve que encará-lo novamente, o que sentiu-se profundamente embaraçoso. Ela deve dar-lhe um soco sem hesitação e deixá-lo lidar com as consequências. Yan Yizu entendeu sua intenção e sorriu tranquilo para ele. Song Shinu notou sua interação e os observou em silêncio. Quando chegou à sala do conselho de estudantes, Yan Yizu entrou e sentou-se no sofá, percebendo que era a primeira vez que ela estava lá de forma tão casual. Song Shinu explicou que o favor era simples. Yan Yizu perguntou o que ele precisava dela. Ele então revelou que eles planejavam abrir uma pequena cabine de consultoria de estudo durante o festival esportivo e queriam sua ajuda com isso. Yan Yizu parou antes de responder, questionando por que ele gostaria que ela se envolvesse em consultoria de estudo. Song Shinu apontou que ela estava consistentemente em primeiro lugar em toda a escola. Yan Yizu imediatamente se recusou, explicando que ela era terrível em ensinar aos outros. Song Shinu admitiu que já sabia disso e afastou o olhar antes de se sentar ao lado dela. Ele tranquilizou-a que ela não precisaria ensinar ninguém diretamente, pois os membros do conselho lidariam com essa parte. Ele assegurou-lhe que ela não precisaria ensinar a ninguém diretamente, pois Yan Yizu notou sua reação e percebeu que ele tinha ficado assustado com quão perto ele tinha chegado. Ela questionou sobre o que exatamente ele precisava ser cuidadoso e perguntou o que ele queria dizer com suas palavras. Song Shinu pareceu confuso com sua pergunta e perguntou sobre o que ela estava falando. Naquele momento, Yan Yizu acidentalmente fez contato visual com ele. A única palavra que ela viu Song Shinu retomou a sua palestra, explicando que se ela concordasse em ajudar, ela precisaria vir à sala do conselho todos os dias para ajudar com os preparativos. Em vez de ser ferida por verdades duras, ela sentiu que deveria ter desejado ouvidos capazes de ouvir cada detalhe. Esses pequenos hashtags de tamanho de mordida pareciam enigmas enfurecedores e ela percebeu que já estava lutando para controlar sua raiva. Enquanto isso, Yan Yizu lembrou-se da promessa de si. Ao mesmo tempo, Yan Yizu ficou sozinha com Song Shinu dentro do quarto do presidente do conselho estudantil, sentindo-se cada vez mais sobrecarregada. Shinu respondeu apontando como ela o arrastou para fora, apesar de se recusar a sequer olhar-lhe nos olhos agora. Ele perguntou se isso era tudo. Yan Yizu sentiu-se confuso por suas palavras, sem ter certeza de como ele tinha chegado a tal conclusão. Song Shinu então pegou o papel de tecido que ela havia jogado anteriormente e comentou casualmente que ela tinha um bom alvo. Ele observou que se a foca de trás continuava a incomodá-la, ela deveria simplesmente pegar em qualquer coisa perto e jogá-lo nele da mesma maneira. Enquanto falava, ele esmagou o papel sem esforço em sua mão e o jogou de lado. Yan Yizu tremou ligeiramente, embora ela se tenha tranquilizado internamente que tudo estava bem. Shinu então sugeriu que continuassem a discutir os preparativos do festival esportivo. E Yan Yizu concordou sem hesitar. Yan Yizu concordou, embora sentisse uma estranha tensão a se construir dentro dela. Internamente, Yan Yizu se perguntou o que ele poderia possivelmente perguntar agora. Uma piada escura atravessou sua mente, questionando se ele iria pedir algo escandaloso ou ameaçador. Em vez disso, Song Shinu perguntou se ela estava realmente confortável sendo tocada pelo foco traseiro. Song Shinu então acrescentou que sempre que ele a tocava, ela reagiu fortemente, quase em pânico. E ele questionou por que Baek Xiao era diferente.
Yang Yizu sentiu seus pensamentos em espiral ao tentar recordar tais momentos. Song Shinu apontou que ela tinha conhecido Foco há apenas 2 dias e ainda assim já tinha sido aquela que cuidava de suas feridas e colocando bandagem sobre ele. Em resposta, Yang Yizu agarrou a mão de Song Shinu firmemente e afirmou que ela nunca entrou em pânico quando ele a tocou, nem mesmo uma vez. Song Shinu sentiu uma sensação visível de alívio e sorriu fraco, perguntando se esse era realmente o caso. Quando ele chamou seu nome, Yang Yizu notou sua mudança de hashtag, onde uma vez tinha lido lixo. Agora exibiu maldito primeiro amor. O turno a atordoou. Ela percebeu que seus pensamentos sobre ela haviam mudado drasticamente em tão pouco tempo e ela poderia. Yang Yizu se perguntou por que essas etiquetas estranhas e desconfortáveis continuavam aparecendo. Ela não se sentia mal naquele momento, em parte porque Song Shinu parecia muito mais ansiosa do que ela era. Em vez de deixar ir imediatamente, Song Shinu examinou a palma de sua mão, comentando como ela se sentia macia. Yang Yizu questionou o que ele estava fazendo e por que ele estava se comportando dessa forma. Song Shinu respondeu que ela tinha dito que ela não iria entrar em pânico mais, então ele simplesmente iria deixar ir sempre que se sentia pronto. Yang Yizu caiu em silêncio, observando. Ele não se parecia com o menino que ela lembrava do ensino médio. Ela se perguntou quando ele tinha crescido tão diferente. Song Shinu notou Yang Yizu avermelhando e mudou o tópico de volta para o festival esportivo. Ele explicou o plano do conselho estudantil de criar uma cabine de consultoria e queria que ela preparasse um guia para isso. Em seguida, Song Shinu explicou os requisitos para o guia e mencionou que eles poderiam trabalhar juntos durante as pausas de almoço na sala do conselho. Ela também percebeu o quanto sua mão era maior em comparação com a dela e questionou como ela poderia mesmo se afastar suavemente. De repente, Song Shinu apertou sua aderência ligeiramente e afirmou que eles iriam trabalhar juntos, apenas os dois naquele quarto. Ele acrescentou que se ela não gostava disso, ela poderia dizer isso diretamente enquanto segurava sua mão. Yang Yizu respondeu honestamente que ela não odiava a ideia. Mas, depois de 1 hora de conversa com ele, ele foi para a sala de aula. Depois de 1 hora de conversa com ele, ele foi para a sala de aula. Yang Yizu permaneceu distraída, reproduzindo tudo o que havia acontecido. Sua mente se sentiu vazia, como se recusasse a processar os eventos corretamente. De repente, Park Se-young se inclinou perto e a chamou por um apelido irritante, comentando que ela parecia completamente desgastada. Ele então baixou a voz e sussurrou em seu ouvido. Ela reclamou que sua voz tinha sido muito baixa. Ela questionou seu próprio comportamento internamente, percebendo quão estranho e suspeito ela estava agindo. Park Se-young confrontou Yang Yizu diretamente e perguntou se algo já havia acontecido entre eles. Yang Yizu refletiu sobre como ela e Song Shinu mal tinham falado corretamente até aquele dia. Ela se perguntou se trair sua missão iria torná-la fácil demais para Song Shinu. Ela expressou esses pensamentos em voz alta. Park Se-young a elogiou por ter tomado uma decisão inteligente. Yang Yizu admitiu que tudo desde aquela noite tinha sido estressante. Mas, em seguida, ele disse, eu não quero que você me engane, porque ela sofreu devido a Song Shinu. Park Se-young concordou e a encorajou. Yang Yizu acrescentou que ela odeia as pessoas sem lealdade mais do que qualquer outra coisa. Eles gritaram juntos e Park Se-young proclamou em voz alta que Yang Yizu era incrível. Yang Yizu encontrou-se desfrutando de seu elogio mais do que ela esperava quando eles se dirigiram para casa depois de parar no parque para tomar sorvete. Park Se-young casualmente perguntou se tinha sido a sua primeira vez a fazer algo ruim ou se ela tinha incomodado antes. Yang Yizu admitiu que era a sua primeira vez. Park Em seguida, o sapo saltou do armário de Song Shinu enquanto Park Se-young e Yang Yizu estavam vendo tudo isso pela janela. Yang Yizu perguntou o que ele queria dizer. Park Se-young sugeriu colocar um sapo dentro do armário de Song Shinu para que saltasse para ele quando ele o abrisse. Na manhã seguinte, Yang Yizu passou quase 20 minutos logo após entrar na escola vagando com Park Se-young em busca de um sapo. Depois de várias tentativas falhadas e desvios desnecessários, eles finalmente conseguiram pegar um. Quando Song Shinu finalmente abriu seu armário,
Não demorou mais de 20 segundos para a realização de bater nele. Seu rosto se esgotou de cor, seu corpo endureceu, e ele entrou em colapso no chão em choque puro. O silêncio durou apenas 5 segundos antes de Song Shinu reagir. A violência repentina assustou os alunos próximos, embora nenhum tenha se atrevido a intervir. Park Se-young imediatamente perdeu o temperamento e exigiu saber se Song Shinu tinha perdido a cabeça, questionando como alguém poderia pensar em usar uma mope como arma. Song Shinu atirava de volta sem perder uma batida, comentando. Ele percebeu que não podia mais ignorar sua presença, especialmente porque a habilidade de Yan Yizu lhe permitiu ver seus pensamentos claramente. O hashtag de Song Shinu apareceu vividamente em sua mente, emaranhado com memórias de seu primeiro amor e uma sensação de ironia trágica. Ela decidiu que o silêncio só iria piorar as coisas. Seong Shinu e Bak Seong tomaram extremos opostos enquanto Yan Yizu estava sentado em um banco próximo, observando-os com cautela. Ela não podia deixar de pensar em como a formação parecia estranha, especialmente considerando como as coisas haviam sido diferentes apenas 5 minutos antes. Bak Seong quebrou o silêncio perguntando o que Yan Yizu queria dizer com sua pergunta. Song Shinu respondeu fortemente, culpando tudo de Bak Seong e chamando de a raiz de todos os problemas. Yan Yizu olhou para ambos com um sorriso suave e sugeriu que eles deveriam se acalmar e conversar juntos corretamente. Song Shinu apontou o problema óbvio com as cadeiras, afirmando que Yan Yizu seria pressionado se ambos se sentassem perto. Bak Seong respondeu casualmente, dizendo que ele já sabia e planejava ser o único sentado enquanto Song Shinu estava de pé. Em seguida, Yan Yizu agarrou sua cabeça e empurrou-o para baixo, sugerindo firmemente que ambos ficassem em vez disso. Bak Seong reclamou de sua dor de pescoço, deixando Yan Yizu confuso com sua reação dramática. Bak Seong lembrou que poderia ter sido no primeiro ano, embora Song Shinu rapidamente o corrigisse, insistindo que aconteceu no terceiro ano. À medida que a história se desenrolava, Yan Yizu soube que eles tinham nascido ao lado um do outro e naturalmente cresceram próximos. Cada um exigiu desculpas do outro, e nenhum estava disposto a ceder. A luta nunca terminou e simplesmente continuou ao longo dos anos. Yan Yizu se sentiu genuinamente confuso ao ouvir tal razão. Todo o conflito parecia enraizado em algo infantil. Tanto Song Shinu quanto Bak Seong concordaram que parecia ridículo quando explicado tão simplesmente. Yan Yizu admitiu que esperava algo. Ele se lembrou de ser chamado de um bandido sem valor que merecia ser apagado do registro familiar e esfaqueado em um vale. Song Shinu descartou a alegação como absurdo exagerado, e alertou Yan Yizu não. Song Shinu respondeu dizendo que Bak Seong deveria ir primeiro, lembrando de ser comparado a seu pai estritamente perseguidor e dizendo que ele morreria da mesma forma. Song Shinu zombou e apontou que Bak Seong uma vez empurrou sua bicicleta de uma montanha com tanta violência. Ele acusou Song Shinu de ter esquecido como ele tinha sido empurrado para baixo de uma montanha, resultando em membros quebrados. Song Shinu retaliou agarrando a cabeça de Bak Seong e lembrando-lhe que foi atingido com uma bola de basquete logo após ser dispensado do hospital. Ele murmurou seu arrependimento por concordar em resolver as coisas. A confissão só aprofundou o choque de Yan Yizu. Bak Seong respondeu tranquilamente, mas firmemente, dizendo que ele concordou em resolver também, mas lembranças de estar amarrado e enterrado. Song Shinu respondeu frio, apontando que Bak Seong também não era inocente, comentando que ele também deveria ter enterrado seu rosto. Se eles disseram demais. Mesmo Song Shinu pareceu visivelmente envergonhado com o quão longe a conversa tinha ido. Tensionando a tensão embaraçosa, Bak Seong tentou aliviar o humor alegando que eles só estavam brincando e insistiu que eles não eram o tipo de pessoas que gostavam de violência. Ele empurrou Song Shinu levemente e pediu-lhe para confirmar. Song Shinu rapidamente concordou. Mas,
Quando ele entendeu o que ele estava dizendo, ele acenou e disse que era verdade, acrescentando que ele realmente quis dizer isso do fundo do seu coração. Song Shinu tentou impedi-la, mas Yan Yizu calmamente respondeu que já tinha entendido a situação bem o suficiente. Song Shinu e Bak Seong ficaram congelados, chocados com sua reação e tentando processar exatamente o que ela tinha tirado de tudo que compartilhava. Só então que se afundou para ambos. Eles involuntariamente revelaram todas as coisas. Yan Yizu teve um conflito de infância embaraçoso para Yan Yizu. Uma sensação de desconforto se arrumou sobre eles enquanto eles se perguntavam o que ela poderia pensar agora sobre os dois. Enquanto isso, Yan Yizu voltou para a aula com seus pensamentos ocupados. Ao mesmo tempo em que aprendeu a longa história entre Bak Seong e Song Shinu, ela percebeu algo novo sobre sua habilidade. Ela disse que não estava abandonando ele e não tinha perdido nenhum afeto. Ela acrescentou que nem sequer ficou surpresa com o que ouviu e disse-lhe para prestar atenção à aula em vez de pensar demais. Park Seong protestou suavemente, dizendo que ele não tinha falado uma única palavra em voz alta. Yan Yizu percebeu mais uma vez que ela era a única capaz de ver os hashtags flutuando invisivelmente acima dos pensamentos de todos. Ela escreveu silenciosamente suas anotações enquanto Bak Seong logo se afastou para dormir ao seu lado. Durante o almoço, Yan Yizu entrou na sala do conselho estudantil e imediatamente notou a expressão tensa de Song Shinvol. Ele parecia muito preocupado, especialmente porque ela não tinha sido profundamente chocada pelas revelações anteriores. Ela questionou se ela não tinha conseguido controlar sua expressão naquela época. Seong Shinvol fez um gesto para ela sentar, e Yan Yizu sentiu que ele estava deliberadamente tentando agir normalmente. Mas ela não se viu como uma flor de estufa frágil incapaz de lidar com verdades duras. De sua perspectiva, tais experiências, embora extremas, não eram inéditas. Ela explicou que seu irmão mais velho costumava estar envolvido com gangues, o que claramente surpreendeu Song Shinvol. Ela continuou dizendo que eles viviam perto do mar, onde havia inúmeros lugares para andar de bicicleta. Mesmo aos 6 anos de idade, ela se lembrava de gritar aos membros de gangues nos corredores do hospital sempre que as lutas começavam. Levar seu irmão para o hospital tornou-se uma parte normal de sua infância. O que Yan Yizu estava tentando transmitir era simples. Mas quando Yan Yizu perguntou como eles deveriam trabalhar separadamente assim, Seong Shinvol respondeu com um acordo silencioso, dizendo que estava certo. Seong Shinvol também carregava sua própria parte de preocupações. Sem perceber, um pequeno riso escapou dos lábios de Yan Yizu. Enquanto ela e Song Shinvol continuavam discutindo tudo calmamente, ela não podia deixar de pensar sobre o quão tolos Bestial e Song Shinvol realmente eram em seus próprios caminhos. No dia seguinte, Yan Yizu se viu a deslocar em um sonho estranho. Uma delas se enredou com memórias do ensino médio. Nela, Song Shinvol reclamou que seu uniforme não lhe cabia mais adequadamente. Ela lembrou-se de como ela uma vez o avisou para não crescer mais alto, apenas para ele. Na mesma memória, ele perguntou se ele poderia cortar o cabelo um pouco mais curto. Ela lembra-se de ter dito a ele para não cortá-lo demais, explicando que gostava da forma como seus olhos eram visíveis apenas quando estava perto dele. Apesar de todas as suas instruções, Song Shinvol questionou quanto tempo ela planejava continuar a controlá-lo e descaradamente a chamou terrível. Ao ouvir essas palavras, Yan Yizu percebeu que ela estava deitada em sua cama, com Will descansando ligeiramente acima dela. A ideia de que Song Shinvol era cruel e que ele parecia ser capaz de falar duramente com ela, mesmo em seu sonho, a levou a admitir que ela tinha sido descontraída ultimamente. De uma maneira estranha, o sonho se sentiu perfeitamente cronometrado, lembrando-lhe que precisava refocar-se e voltar à pista. Yan Yizu se inclinou mais perto e sussurrou sua ideia no ouvido de Bestial, descrevendo exatamente como ela pretendia entrar sob a pele de Song Shinvol. Yan Yizu não respondeu diretamente, embora seu silêncio tenha dito o suficiente. Com o passar dos dias, Yan Yizu notou algo inquietante. Entre suas tarefas como guia durante o almoço,
Sobre posição de práticas de dia esportivo com a classe de Song Shin-Woo e encontros aleatórios nos corredores da cafeteria, ela continuou correndo em Song Shin-Woo muito mais frequentemente do que antes. O verdadeiro problema estava dentro dela. Mesmo quando ela tentou voltar a se concentrar em estragar Song Shin-Woo através de memórias do ensino médio, uma expressão sutil de Song Shin-Woo ou um pensamento aleatório foi suficiente para inundar sua visão com hashtags. Mas, quando a decisão foi tomada, era melhor agir rapidamente e decisivamente. Uma tentativa sólida seria suficiente. Yang Yizu considerou suas palavras cuidadosamente e, eventualmente, resolveu o que ela acreditava ser uma estratégia inteligente. Ele a comparou com um agente de planejamento que cuidadosamente colocava as coisas em movimento e monitorava as rotinas. Metade brincando, ele perguntou se ela queria que ele atuasse como o gerente que supervisionava tudo no local. Mas, como se nunca houvesse nada entre ele. Como olho por olho, dente por dente, a frustração encontraria frustração e as balanças equilibrariam-se. Então, Yang Yizu foi para a sala do conselho estudantil onde encontrou Song Shin-Woo dormindo. Ela entra na sala sem fazer nenhum barulho. Embora Bestial falasse com confiança, a dúvida se infiltrou nos pensamentos de Yang Yizu. Quando Song Shin-Woo acordou, ele estava grosso. Song Shin-Woo pensou que ela deveria suportar as coisas um pouco mais, mesmo que ela o odiasse. Ele não se aproximou dela mais uma vez. Perdido em pensamento, ele se estendeu e gentilmente colocou sua mão contra a bochecha de Yang Yizu. Nesse momento, Yang Yizu começou a acordar. Ainda meio dormindo, ela murmurou que o tinha avisado de não incomodá-la enquanto dormia. Confusa pelo calor em seu rosto, ela presumiu que era o dedo de Ji-Yu. Sem pensar completamente, ela mordeu duro. Song Shin-Woo. A cena parecia muito suspeita, e Song Shin-Woo se sentiu horrorizado, imaginando como poderia parecer a qualquer outra pessoa. Yang Yizu rapidamente pediu desculpas, explicando que ela tinha irmãos menores que muitas vezes perturbava seu sono. Ela admitiu que morder dedos tinha se tornado um mau hábito. Ela insistiu que ela não era uma pervertida e afirmou que ela era realmente uma boa pessoa. Em seu pânico, ela até acrescentou que ele poderia morder seu dedo também se quisesse. As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse detê-las, e Song Shin-Woo ficou aí perguntando o que estava acontecendo exatamente. Song Shin-Woo de repente pegou seu dedo e mordeu sua visão com sua visão imediatamente cheia de uma hashtag familiar relacionada ao primeiro amor.